I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. Just take a hint, you got a free pass. Oh, try to hide it, but you had me from the get-go. Let me be frank, I'm not that complicated. If you need me, what's the use of playing games? though? There's no denying what we want. Just watch me break it. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. Boa noite. São 20 horas no horário de Brasília. Hoje, 6 de julho de 2021. E nós estamos dando início a mais uma live das escolas associadas ao Minha Esperança Internacional. Queremos dar boas-vindas a todos os que estão conosco, os alunos, professores, amigos, convidados, todos que estão ao alcance da nossa voz. Nós estamos aqui no sul do Espírito Santo, num frio louco. O Fábio lá e da região dos lagos, e você aí onde você estiver, nós te damos as boas-vindas a essa live. Nós, hoje, como foi anunciado, eu hoje quero tratar de um tema que é do meu programa de rádio semanal. Eu falei sobre esse tema, atendendo a um jovem que escreveu lá de Minas Gerais, e ele escreveu e pedindo para que eu pudesse explicar, dar alguma orientação para ele entender melhor aquela frase de Nietzsche, onde Nietzsche escreve dizendo: aquele que luta com monstros
deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo também olha para você. Essa é uma frase muito antiga de Nietzsche. Eu costumo dizer que mesmo todos afirmando e considerando Nietzsche como um grande filósofo, eu costumo dizer, considero como Nietzsche como um dos maiores psicólogos de todos os tempos. Embora a filosofia se tivesse apropriado de Nietzsche, este autor ele apresenta uma competência muito grande ao colocar as palavras, ao lidar com as palavras, principalmente usando uma linguagem metafórica, e promove uma análise clínica fora do comum na análise clínica interpretativa do comportamento humano, né? Quem foi Nietzsche? Eu sei que há muitas pessoas que têm uma ideia errada de Nietzsche. Nietzsche, ele nasceu em 1844 e morreu em 1900. Ele foi um filósofo, escritor, crítico alemão, e ele exerceu grande influência no Ocidente. A obra mais conhecida de Nietzsche foi Assim Falava Zaratustra. O pensador ele estendeu a sua influência para além da filosofia. Todo o trabalho de Nietzsche, ele ultrapassou os limites da filosofia, chegando à literatura, à poesia, às artes. Nietzsche tinha um caráter diferente, rebelde, provocador. Esse alemão, ele se propôs através dos seus escritos, a desmascarar as fundações da cultura ocidental, mostrando que há interesses, motivações ocultas e não valores absolutos em conceitos e verdades acerca do bem e do mal. Inclusive, toda a sua obra, nós vamos ver justamente isso. Esse questionamento constante de Nietzsche. Será que o que você aprendeu desde a sua infância, será que o que a igreja ensinou? Eu vejo dentro da psicanálise, na psicanálise lacaniana e dentro da característica de Lacan, um pouco desse comportamento de Nietzsche, né? A filosofia de Nietzsche ficou conhecida como a filosofia do martelo, né? A filosofia do martelo. Por que a filosofia do martelo? Porque o Nietzsche ele se propôs a martelar os ídolos. O que são esses ídolos? Quando nós falamos em esses ídolos, nós não estamos falando dos santos, não, nós estamos falando naqueles conceitos que as pessoas elas transferiam de geração para geração e idolatravam esses conceitos. Eram ideias que passavam de um para o outro
e que essas ideias eram como que idolatradas mesmo. Então, o Nietzsche observou que muito dessas ideias esvaziava a vida das pessoas. Então, ele martelava essas certezas, quebrava essas certezas. Aí você vai ver que isso tem. Quem é psicanalista, quem está estudando psicanálise, sabe que esse é o trabalho do psicanalista. É quebrar essas certezas que muitas das vezes nós trazemos, criamos, administramos durante toda a nossa existência. E um dia vamos descobrir que essas certezas não são tão certezas assim. Não é verdade? Eu costumo dar um exemplo para os alunos quando estou dando aula, né? Quando eu era pequeno, eu aprendi que não poderia misturar manga com leite. E durante uma grande parte da minha vida eu acreditei nisso piamente. Até o dia que a martelada do Nietzsche funcionou na minha cabeça. Aí eu descobri que aquela certeza minha não era verdadeira. Porque não existe não existe uma vitamina mais gostosa do que manga com leite. Pega lá, bate no liquidificador, leite e manga. Mas por que me ensinaram isso? Me ensinaram isso não de má fé. Me ensinaram isso porque aprenderam. Agora, quem começou lá é que começou de má fé, né? Foi lá na época da escravidão, os senhores dos escravos não queriam que os escravos acabassem com as mangas e com o leite. Aí infiltrou isso dentro dos escravos e foi passando de geração em geração, e aí pronto. Essas marteladas é que Nietzsche dá. E que muitas vezes nós criamos um preconceito em relação ao filósofo, que, coitado, não é bem assim. A filosofia de Nietzsche é uma filosofia de uma desconstrução de conceitos nocivos que estagniza, que faz com que a nossa vida fique estagnizada, parada. A filosofia de Nietzsche é uma filosofia de desconstrução de coisas que são nocivas para que a nossa vida seja uma vida saudável, útil e produtiva. Ele tenta mostrar que não existem verdades absolutas. Eu costumo dizer para os meus amigos que Nietzsche parece até psicanalista, né? Não existe verdades absolutas. Para a psicanálise, toda verdade ela é relativa. A minha verdade é a minha verdade, a tua verdade é a tua verdade. A verdade do Márcio é do Márcio, é do José é do José. Eu não posso. E aí o grande problema que nós temos visto na clínica, enquanto psicanalista, é que muitas pessoas vêm para a clínica porque durante toda a sua existência acreditaram em verdades acreditaram em falácias como verdades absolutas. E essas verdades absolutas se tornaram verdades absolutas para essas pessoas e que alimentaram patologias e que foram se reconstruindo dia após dia. Os livros que Nietzsche deixou, né, deixaram os primeiros indícios do surgimento da filosofia contemporânea.
O grande problema para muitas pessoas religiosas é que Nietzsche dedicou a estudar a moral judaico-cristã e operou uma espécie de comparação das sociedades antes e depois do cristianismo. Eu não vou falar, eu prometi que eu não vou falar algumas coisas que eu queria falar, mas eu não vou falar aqui não, porque eu quero a live em geral. Mas muitas das desconstruções de Nietzsche eu também faço hoje. Mas vamos passar isso. Qual é a linha do pensamento de Nietzsche? Segundo Nietzsche, o bem e o mal, a verdade e a mentira, a beleza e o feio, elas não existem de forma inata do homem, mas sim o desejo, a vontade de alcançar o poder. Nietzsche deixa bem claro em toda a sua literatura, e que muitos homens usam, manipulam o bem e o mal, a verdade e a mentira, a beleza e o feio, manipulam para alcançar o poder. E o que é a morte de Deus para Nietzsche? Aí eu não vou, hoje eu não vou deter nisso. Eu só quero tirar uma ideia falsa de Nietzsche. Muitas pessoas odeiam Nietzsche porque diz que Nietzsche desejou a morte de Deus. Ele nunca desejou a morte de Deus. É mentira. Quando Nietzsche escreveu Deus está morto, o filósofo não queria dizer que a entidade divina tinha deixado de existir. Mas Nietzsche olhou para os representantes de Deus, olhou para a vida dos representantes de Deus, para as coisas que os representantes de Deus faziam em nome de Deus, e dizia: por que Deus não pune essa gente que estão mentindo em nome de Deus? Foi isso que Nietzsche quis dizer. Nietzsche não questionou a existência de Deus, mas Nietzsche dizia: olha, essas pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. É isso. E eu vou fazer uma live ao afirmar a morte de Deus. Nós estamos também afirmando como insensato da praça que foi o homem que o matou. Este homem que se coloca no lugar de Deus é chamado por Nietzsche de último homem. Então, quando você ouvir o idiota dizer para você Nietzsche matou Deus, não, ele não falou isso. Ele disse: o homem, com as suas ações, com as suas atitudes, com os seus valores, com as coisas que estão fazendo, estão negando a existência de Deus. Aí a minha pergunta é: temos que pensar Nietzsche hoje? É interessante pensarmos Nietzsche hoje. Nietzsche nunca foi tão lido quanto na atualidade. Muitos dos seres humanos hoje estão descrentes de tudo. É da religião, é do governo, é da justiça, é de tantas e tantas coisas. Há uma crise mundial de descrença. Quando nós olhamos à nossa volta,
Hoje, eu até tenho dito para as pessoas, daqui a pouco vai ter que voltar aquele negócio de ter que todo mundo assinar e ter que reconhecer firma do cartório, porque até das assinaturas, porque tudo é fake news, tudo é falso, tudo é falsificado, tudo ninguém sabe, tudo ninguém vê, tudo não tem, ninguém tem compromisso com nada. Aí faz necessário ler, estudar Nietzsche hoje. Uma outra crise é a noção da verdade. Diante da pluralidade enorme de visões do mundo, dos dias atuais, poucos duvidam da relatividade da verdade. E o que dizer sobre utopias tão fortes do século XX? Quem ainda tem um projeto de sociedade ideal para o século XXI? Então, essa foi a introdução. Vamos desmistificar Nietzsche. Nietzsche foi um grande desconstrutor de falsos alicerces, de falsas verdades e de falsas estruturas. Agora vamos ao texto lá que o rapaz lá de Viçosa, agora eu lembrei, da cidade de Viçosa mandou. Aí Nietzsche, e aí da próxima vez que eu falar, eu vou falar outro texto de Nietzsche, eu vou começar a fazer uma série de estudos sobre Nietzsche. Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha há muito tempo para o abismo também olha para você. Há pouco tempo eu fiz uma inimiga com isso, porque eu citei esse texto para ela na boa intenção, mas ela não soube interpretar o texto, interpretou errado, infelizmente. Aquele que luta com monstros. Vamos dividir o texto em duas partes. Vamos ver a primeira parte do texto. Aquele que luta com monstros deve acautelar-se, porque ao fazê-lo, olha, eu já estou parafraseando, não se transforme também em um monstro. Isso significa que há um monstro, há uma luta com monstros e há uma possibilidade ou não de se tornar um monstro. Ô, doutor Gilmar, o senhor está confundindo mais. Não, nós estamos interpretando, fazendo a exegese da primeira parte do texto de Nietzsche. Em outras palavras, aí você vai encontrar várias transliterações para esse texto. Quem combate monstruosidade deve cuidar para não se tornar um monstro. Você já viu aquelas pessoas que conhece pessoas que vivem combatendo os outros, que vivem buscando as coisas erradas do outro? Eu estou dando uma linha de interpretação, tem milhares. Que vive olhando as coisas erradas do outro, que vive e que vê. Aí tem até um ditado popular que diz assim: cuidado quando você joga pedra no telhado do outro, porque o seu telhado pode ser de vidro. Já viu aquelas pessoas que tomam conta da vida de todo mundo, mas a sua casa não está organizada?
que vê erro em todo mundo, mas não vê o seu próprio erro. Aquele que combate o monstro deve tomar cuidado para que ele mesmo não se torne um monstro, ou seja, para que ele mesmo não se torne escravo daquilo que ele combate. Já viu? Semana retrasada, eu estava fazendo. Há 2 semanas atrás, eu fiz análise de uma mulher pela primeira vez e ela disse para mim: eu quero parar de mentir, doutor. Por quê? E ela disse assim: eu ouvi uma frase que me deixou muito preocupada. E eu perguntei qual foi a frase. E uma amiga minha disse assim: você mente tanto, que você acredita que todas as mentiras suas é verdade. Aí eu disse para ela: Nietzsche disse, aquele que combate o monstro deve tomar cuidado para não tornar-se um monstro. Se precisar mudar de rota para desviar dos monstros, desvie o meu caminho, sim. O que nós não podemos permitir é não tornar-se igual àquilo que nós combatemos, aquilo que nós negamos. E muitas das vezes é isso que acontece conosco. A neurolinguística, ela ela prova que o não não é captado pela mente. Sim. Aí você diz assim: eu não quero um marido que nem o meu pai. Eu não quero um marido que nem o meu pai. Amanhã você está casado com um homem que nem o seu pai. Mas por quê? A mente vai entender. Eu quero um marido igual ao meu pai. É como se diz para a criança assim: não sobe ali, não sobe ali. Aí o que vai acontecer? A criança vai subir. Depois você bate na criança e ela fica mais neurótica ainda porque ela não entende por que você bateu nela. Aí você diz: eu não falei para você. Mas aí você mandou ela subir porque ela não entende o não antes. Faz o teste. Quem foi meu aluno sabe o teste que eu faço na sala de aula. Quer ver? Fecha os olhos aí. Fecha os olhos. Não pense Coca-Cola, não pense Coca-Cola, não pense Coca-Cola. Você pensou em quê? É isso. É isso que Nietzsche está dizendo. Se a sua mente fica tão focada em coisas negativas, se a tua mente fica tão focada em tantas misérias, se tua mente fica tão focada em coisas destrutivas, sua vida será miserável, sua vida será destrutível, sua vida será negativa. Aquele que luta com o monstro deve acautelar-se para não se tornar um monstro. Não se tornar, para que a vida não se torne uma igual com. Quem combate monstruosidades deve cuidar para não se tornar, para que não se torne um
E se você olhar longamente para o abismo também olha para dentro de você. Aquele que combate monstros deve tomar cuidado para que ele mesmo não se torne um. E se olhar muito tempo para o abismo te encara de volta. Nós vamos lançar agora, semana que vem, se Deus quiser, o número 1 da revista trimestral Minha Esperança, com artigos da psicanálise. E nesse primeiro número, eu e a doutora Kênia temos 2 artigos. Engraçado que nós nem combinamos. Ela escreveu, eu escrevia não sei quantos anos atrás, ela escreveu outro dia, e os 2 artigos falam muito sobre isso. Profissionais que trabalham com pessoas doentes e que não tomam cuidado e se adoecem. Doutor, eu estou dentro do assunto, tá? É isso que o Nietzsche está dizendo. E foi por isso que eu achei interessante trazer esse assunto para a live. Eu não sei como tem psicanalista que está há 2, 3 anos fazendo análise e não faz supervisão. Eu não consigo entender como tem psicanalista que está fazendo análise e não cuida do outro, mas não cuida de si. Como pode isso? Como pode lutar com o monstro sem se tornar um? Nós estamos falando no abismo, no modo mais amplo, né? No nada, no vazio. Dos valores. Esse vazio pode ser um monstro e pode ser combatido. É importante, meus queridos, entender que o filósofo chama atenção para o fato de que nós não podemos nos misturar com aquilo que tentamos lutar. Um homem, e aí isso aí na linguagem de Nietzsche, um homem bom que luta contra o mal deve cuidar-se para não se tornar-se mal. E aí eu estou falando a psicanalistas. Se você é psicanalista e está trabalhando na linha de frente do seu consultório, recebendo pessoas com depressão, ansiedade generalizada, um monte de problemas, tome cuidado. Você não é de ferro e você não é um super-eu. Cuidado com essa ideologia que está chegando, que anda por aí dizendo que uma vez analisado para sempre. Isso é mentira. Cuidado, você pode estar combatendo o monstro e se tornar um monstro. Ou seja, quantos deprimidos estão tratando de outros deprimidos? Como pode isso? Como pode isso? Onde vivem os monstros? Eu estava lendo o livro Monstruário. É engraçado, né? É um psicanalista, escritor, ele é apaixonado por monstros. Meu Deus, Deus me livre. É um tal de Mário Corso. Ele é escritor e ele escreveu um livro chamado Monstruário. Nesse livro Monstruário, ele diz o seguinte: infelizmente, vivemos muito perto dos monstros.
Viver é aprender a apaziguar os monstros, sabendo que são indomáveis e mais dia menos dias podem voltar a morder. Infelizmente, os monstros vivem muito perto. Viver é aprender a apaziguar os monstros, sabendo que são indomáveis e mais dia menos dia podem voltar a morder. Aquele que luta com o monstro, cuidado, para que não tornar-se também um monstro. Monstros internos. Que traço é esse? Na realidade, esses monstros internos são nada mais, nada menos que as nossas emoções querendo sair para fora, querendo tomar o controle e dominar as nossas atitudes. Se nós não tomarmos atitude, essas emoções acabam destruindo a nossa vida. São os monstros do inconsciente. Os monstros causam sofrimento em forma de pesadelo. Não são reais. Não são reais. Mas eles andam à nossa volta como se fossem reais. Cada ser humano deve identificar os seus próprios monstros. Ou seja, tudo aquilo que evita porque tem medo. Para as pessoas com fobia, a figura de um monstro é algo que lhe dá um pânico terrível. Os nossos monstros internos nos prendem diante dos nossos desafios por vários motivos. Não ser aceito, passar vergonha, ser ridicularizado, ser deixado de lado, passado para trás. Em paralelo a tudo isso está o nosso desejo inconsciente de que tudo precisa dar certo. Sem aceitar as consequências, muitas vezes investimos tanto do que desejamos e não queremos nos frustrar no caso de não dar certo. E assim fugimos. Deixamos o medo tomar conta, desistimos. Guardamos esses monstros internos dentro de nós. A angústia, parceria do medo, nos consome, nos mantém no mesmo lugar, na nossa zona de conforto, onde o medo, a angústia não consegue chegar. Ou melhor, chegam, mas nós não damos conta. Depois que você descobrir quais são os seus monstros, inicie a análise que Nietzsche se propõe. Como esse monstro está devorando você? Essa frase de Nietzsche, aquele que luta com o monstro, deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Em outras palavras, ele está dizendo, você que está lutando com o monstro deve tomar cuidado e procurar identificar como esse monstro está devorando você para que ele não te devore. É preciso enfrentar esses monstros. Qual é? Ou quais são os seus monstros?
Você não pensou que uma simples frase filosófica ia chegar aqui, né? Qual é o seu dragão? Todos nós temos um medo. Todos. O psicanalista que disser que não tem é mentiroso e já tem um. Todos. Todos nós, seres humanos, mortais, temos um medo. Um grande monstro. Um dragão para enfrentar. Fugimos deles durante muito tempo da vida. Podemos fugir o tempo que for. E o quanto aguentamos. Mas vai existir um momento em que nós precisamos encarar o que mais tememos. Será uma noite fria, ele aparecerá voando e soltando fogo pelas narinas. E, de repente, você vai perceber imagens mentais que faz daquele momento eram muito mais assustadoras. Fantasiar pode ser inevitável. Tudo bem. Pois existe uma tentativa de controlar. Esse momento vai chegar. Não existe um único monstro, não. São dragões. Bicho-papões. Lembra do bicho-papão que nós trazemos lá? Que o Winnicott fala. Aquele bicho-papão. Aí a desconstrução do Nietzsche. Quem colocou esse monstro na nossa mente? Quem falou isso lá? Quem te chama para papá? Vem papá! Vem naná! Vampiros, bruxas, demônios, que não acabam mais. Mas uma coisa você precisa entender. Quando enfrentamos o primeiro monstro, o segundo surge lá no fim da estrada. E assim sucessivamente. Quem te disse que quando você vencer o primeiro monstro, não tem mais monstro? Mentiu. Aí vem Nietzsche com um martelo na cabeça. Quando você enfrenta o primeiro monstro, o segundo surge lá no fim da estrada. E assim sucessivamente. Nós vivemos enfrentando os medos, os monstros que surgem diante das nossas expectativas e inseguranças. Isso é a vida, meu amigo. Eu já li as obras de Freud, Lacan. Eu nunca vi que ninguém, sendo analisado, nunca mais vai ter medo. Eu nunca vi escrito isso lá. Mas estão dizendo aí na rua. Essa aí é a psicanálise barata. E com a prática e a maturidade, os monstros se tornam pequenos incômodos. Simplesmente. Cada vez menores. E mais administráveis. Isso sim. E a sensação de que você pode. Até quando você encontrar um novo monstro, que estava escondido atrás daquele que você... Os monstros estão por aí. E você terá sempre os recursos e as ferramentas para enfrentá-los. Essa é a grande vitória. Você terá sempre os recursos e as ferramentas para enfrentá-los. E um dos medos que podem ou não se tornar um monstro gigantesco é o medo da mudança. E ele sempre aparece no momento da vida. Viver é estar em uma constante mudança.
E esta é uma grande questão para a maioria de nós, pois coloca em xeque as necessidades do ego, que é permanência e controle. São duas necessidades do ego que a mudança quebra. E quando a necessidade de transformação chega, porque certamente o dia ela aparecerá, o ego pira e faz um estrago por meio da nossa mente. Os pensamentos surgem como uma cascata e poluem nossa paz com mentiras, expectativas, suposições cheias de fantasias. O princípio é fantasia. E a única forma de sair desses pensamentos obsessivos é virar-se para o outro lado e seguir os seus sentimentos, pois é dele que a coragem vem. Diferente do que a maioria acredita. É o nosso emocional que carrega a verdade sobre o que desejamos de fato. Mas apenas olhar não é a resposta completa. Apenas olhar não é a resposta completa. O controle é necessário. Ao fazer isso, as vozes dos pensamentos cheios de medo se diluem e aí nós conseguimos enfrentar os nossos monstros. Precisamos levá-los para análise. Precisamos enfrentá-los com coragem e ousadia. Precisamos entender que a cada um desses que se levantam precisam ser derrubados a cada dia. Porque senão a nossa vida será um museu de monstros e eles dominarão e farão o estrago da nossa vida. É isso que Nietzsche está querendo dizer. É isso. É isso. Não adianta você pensar que sozinho você vai conseguir. Toda vez que tentamos controlar, o medo surge, a ansiedade domina, a angústia aperta. A única forma de trazer, de destruir o dragão é conseguindo neutralizá-lo. Aí Nietzsche diz: aquele que luta com monstros deve tomar cuidado. Porque quando você está fazendo isso, se você não for capaz de controlá-los, ele pode controlar você. E aí você se transforma em um monstro. É isso que Nietzsche quis dizer. Mas, em segundo lugar, então, essa é a primeira parte. Mas aí, na segunda parte, Nietzsche diz assim: se olharmos demasiado tempo dentro de um abismo, o abismo acabará por olhar dentro de ti. Nós estamos falando de abismo de um modo amplo. O que significa olhar no abismo? O que é esse abismo? É uma situação ou circunstância complicada, um caos, trevas. Né? O abismo é a nossa profundidade. O abismo é a nossa imensidão do nosso ser. Esse abismo é o nosso desconhecido. É o caos primitivo que trazemos dentro de nós. Esse abismo que Nietzsche está falando
é a parte obscura. Nossa, todos nós temos essa parte obscura, sem fundo, mais profunda de nós mesmos. E essa é a grande beleza da psicanálise. Quando nós vemos a psicanálise como a psicologia do profundo, é por isso que a psicanálise é para a vida inteira. É por isso que a psicanálise é um estilo de vida. Porque uma vez que você vai buscar a psicanálise, você está mergulhando nesse abismo, nessa profundidade, nessa imensidão. Quanto mais análise, quanto mais você busca, quanto mais conhecimento você vai tendo, mais coisa você entende que precisa conhecer. Mais profundo você sente necessidade de mergulhar para saber mais de você mesmo. O abismo é a parte obscura, sem fundo, mais profundo de nós mesmos. Cuidado. Se você olha sozinho para o abismo, pode ser perigoso. Porque você pode ver coisas no abismo que você não vai saber lidar com. Há quem sequer cogitou a possibilidade de saber sobre os seus abismos. Há os que com muita coragem e ousadia ficam nas pontas dos pés, dançam, rodopiam, saltam e se atiram. Sim, é preciso mesmo muita coragem, ética, dignidade, determinação, ousadia, diferente da prepotência, da arrogância. Porque atualmente muitas pessoas vivem fugindo. É preciso querer desejar. É preciso querer, desejar, conhecer e caminhar por nossas trilhas internas, nossas florestas densas, nossos poços, nossas águas turvas. Somente indo ao fundo de nós mesmos, aos nossos abismos, é que nós podemos contemplar a claridade. Muitas das vezes nós ficamos só na superfície. Tem análise que é tão difícil para o analista que o analisando não quer se aprofundar, ele luta, ele resiste, que ele não quer se aprofundar e fica só ali nas beiradas e não chega a lugar nenhum. E a análise anda para lá e anda para cá e não chega a lugar nenhum. Mas há análises que são análises maravilhosas em que as pessoas se abrem. E aí o analista consegue fazer um para-analítico e caminhar pelas trilhas internas, pelas densas florestas, pelos poços, pelas águas turvas. Somente indo ao fundo de nós mesmos, aos nossos abismos, que nós podemos olhar olho da luz, sem nos cegarmos e sem querermos nos sobrepor a ela. Apenas deixá-la ser parte de nós, da nossa essência, da nossa alma. É impossível aqui não lembrar Rubem Alves, né? Falando de abismos, morangos e sua premissa sempre presente, Carpe Diem, que é tão profundo quanto irmos ao fundo de nós. Mas para tamanhas profundidades e imensidão, para amar os abismos, dançar em sua beirada e atirarmos-nos, é preciso, sobretudo, ter asas.
Olha que beleza de figura de linguagem. E tem asas que não tem medo de errar, de acertar, de errar de novo, de tentar até acertar. Não importa quantas e quantas vezes, com beleza, com luz de dentro, com essência, 1001 vezes eu vou tentar até acertar. Tem asas quem olha do olho, quem planta jardins, quem diz sim quando tem vontade, mas sabe que isso significa responsabilidade, maturidade, comprometimento, respeito por si mesmo, pelo outro e por tudo que é a vida. Quem aprendeu a dizer e a ouvir não quando é preciso, aceitando tudo como parte da vida e da condição humana, com maturidade, inteligência, beleza e leveza. Tem asa quem aceita a si e aceita o outro e tudo que é do mundo com a mesma naturalidade com a qual abre os olhos quando acorda. Esse aceitar o outro e tudo que é do outro não quer dizer concordar com tudo. Mas é aceitar que o outro tem o direito de ser diferente de mim. Mas ele tem o direito de ser. Tem o direito de existir. Quantos não conseguem? Quantos se perdem, têm medo de mergulhar no abismo? Porque tem medo de encontrar o outro lá dentro. Porque rejeita o outro. Tem asas quem aprendeu a viver com as suas próprias limitações e entende as limitações alheias sem pedir ao outro o que ele ainda também não tem condição de oferecer. Quem aprendeu a escolher se quer ficar ou se afastar de situações como essa sem fazer nenhum drama. Tem asa quem, mesmo com medo de uma coisa ou de outra, vai lá e busca de forma bonita e ética, enfrenta, supera adversidades com beleza e dignidade. Faz o que deseja e pelo menos tenta fazer tudo o que é possível. Tem asas quem aprendeu a desembarcar de si mesmo e remover as camadas de tinta velha para restaurar, e quem aprendeu a reembarcar em si quantas forem necessárias vezes depois de muitos desembarques. Tem asas quem aprendeu a se reinventar, a recriar a si mesmo e a vida, mesmo com todas as dores, frustrações, decepções, tropeços que são inerentes à vida humana. Tem asas quem entende que da mesma maneira que existem as dores, existem também as alegrias. Da mesma maneira que existem as frustrações, existem as superações. Da mesma maneira que existem as decepções, existem os tropeços, existem as surpresas agradáveis da vida, que podem sempre levantar de todos os tropeços. Tem asa quem crê que pode ser resiliente, mesmo que esteja caído. Quantas vezes cair, são tantas vezes se levantam. Tem asas quem aprendeu que talvez não possa escolher qual música tocará na vida, mas pode escolher sempre como se irá dançar e sabe exatamente quais os passos deseja dar.
Tem asa quem transforma experiências ruins depois de elaborá-las e conseguir melhor lidar com elas em opções boas de aprendizado e de ações. Tem asas quem olha nos olhos dos outros. Tem asas quem abraça com o abraço inteiro. Tem asas quem é inteiro. Tem asas quem ama de alma e com alma. Tem asas quem questiona, quem não se incomoda, quem busca algo novo todos os dias. Pois todo dia é novo e nós somos novos a cada dia novo que nasce. Tem asa quem sente-se e sente a vida com o corpo e a alma inteiros. Tem asa quem ama e respeita a si mesmo, quem respeita o outro, quem ama a vida, quem ama viver, quem ama dançar, sorrir, brincar, quem pula, quem salta e quem se entrega. Tem asas quem recria-se e renova-se sempre, recriando a vida com toda a sua beleza, magnitude, elegância. Tem asa quem vai fundo, pula de cabeça, não tem receio de se despir de si mesmo, a sós consigo mesmo, com coragem para olhar dentro de si mesmo, buscar se conhecer, se mudar, se necessário for, para com liberdade, maturidade, consciência, responsabilidade e ética, fazer suas escolhas e poder ser dono das suas atitudes. Tem asas que depois de buscar-se, de engolir-se, de mergulhar-se, de atravessar-se, de descobrir-se, conseguiu um dos maiores atos de coragem da vida que o ser humano pode ter em relação a si, que é pertencer a si mesmo. Tem asas quem sabe que só se pode pertencer a si mesmo quem aprendeu a ser de si para fora, que aprendeu, só se pode construir-se. Tem asa quem ama o voo, tem asa quem sabe voar, tem asa quem ama o abismo. Finalmente, tudo isso eu estou dizendo porque é o que o Nietzsche diz. Quando você olha muito tempo para o abismo também olha dentro de você. Esse é o perigo. Quando você, se em outra situação, né, o abismo ele pode curar, como ele pode destruir. É a maneira como você olha para o abismo é que faz a diferença. Quantas pessoas olham para o abismo e entram em depressão profunda? Quantas pessoas olham para o abismo e saem da depressão profunda? Quando você se encontra em situação de depressão, quanto mais você se afunda nas suas próprias percepções negativas, quanto mais você se afunda no negativismo, na estagnação, quanto mais você se tranca dentro de você, evitando o abismo, mais perigoso é. E aí, meus queridos, para finalizar, que eu já passei da hora,
É isso que o Nietzsche quis dizer. A vida é uma luta constante com os nossos monstros internos. E se você está lutando com os monstros internos, tome cuidado. Há uma maneira inteligente de lutar com esses monstros internos. Porque se você não usar essa maneira inteligente para lutar com os monstros internos, você pode ser engolido por eles. E o momento você precisa olhar para o abismo. Mas se você fica muito tempo olhando para o abismo vai olhar para você. Ele vai ser o reflexo da maneira como você está olhando para o abismo. Pare, leve isso para a sua reflexão pessoal. E eu volto a dizer que eu continuo a considerar Nietzsche como um dos maiores psicólogos. Ele apresenta uma competência de uma análise metafórica que promove continuamente a análise clínica interpretativa da conduta humana. Quantas pessoas têm medo da profundidade? Eu vejo isso na clínica. Muitas vezes eu fico frustrado porque eu não posso forçar o cliente a mergulhar lá no profundo. Eu sei que ele, mergulhando no profundo, ele vai encontrar coisas magníficas que vão mudar totalmente a vida dele. Mas ele resiste a isso. E aí, esse é o desafio de Nietzsche. E aí a minha pergunta é: quais são os seus monstros? Como você lida com os seus monstros? Uma pergunta que eu até coloquei aqui como os seus monstros, como você está lidando com esses seus monstros? Você está sabendo lidar com os seus monstros? Você está derrotando eles? Precisa derrotar cada um deles. Porque cai um, vai se levantar outro lá na frente. Essa é a vida. Olhe para o abismo. Não tenha medo do abismo. Mergulhe no mais profundo do abismo. Mas quando você mergulhar no mais profundo do abismo, através da análise, tenha asas. Todas essas asas que eu falei, elas vão proteger você e garantir você da vitória. Um abraço. Na próxima semana nós continuamos. Qualquer comentário ou alguma interrogação, mande uma mensagem para mim. Eu responderei. Tchau. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me, I swear. You would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing perfect
stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. From the get-go, let me be frank, I'm not that complicated. If you need me, what's the use of playing games, though? There's no denying what we want. Just watch me